Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Apothecary Diaries. E nesse episódio, Mal descobre a verdade sobre Shisui e Geno e Sogro tem meio que uma discussão só pra salvar Mal. O episódio começa onde terminou o anterior, onde a Mal e o Kyoyu são achados pela Shimei. A Suirei também tava meio que lá com a Shimei e a Shimei dá um tapão meio que na Suirei. E a Mal meio que vai vendo isso. A Shimei fala pra Suirei cuidar melhor dos seus ratos. E a Suirei meio que vai se desculpando. A Shimei meio que reconhece o Kyoyu. A Suirei fala que o Kyoyu é o filho honorável do Shirou. Nisso alguém chega e fala que são só meio que as crianças brincando. É aí que a Mal vê a Lolan. E a Mal já saca que é isso mesmo. A Shisui é a Lolan. A Shimei pensa meio que em dar a surra na Mal. Até pensando que se bater 100 vezes é o suficiente. A gente mal conheceu essa mulher, mas já sabemos que essa aí tem uma personalidade de... A Suirei tenta intervir, mas ela leva outro tabefe da Shimei. E a Mal já vê que essa mulher é perigosa. Ela se fritou sem permissão e acabou vendo as feifas. E provavelmente ela será executada acidentalmente. Aí a Lolan intervém, dizendo que a Shimei comentou que queria uma nova apotecária. E a Mal é essa nova apotecária. Shimei não acha que ela se parece um pouco com uma. E a Lola fala, olha, essa aí já tem uns 30 anos. E ela mostra meio que as bandagens da Mal falando, olha, foi por testar várias drogas que ela não consegue envelhecer mais. Não sabe que qual droga específica ela está fazendo isso. Mas certamente deve ser algo próximo de uma poção da imortalidade. Se ela vai falhar, só vai morrer como o homem anterior. Aí isso atrai a atenção da Mal. E com certeza aqui a Lola deve estar driblando isso só para que a Mal não leve surra. Então a Shimei decide deixar isso de lado. E já fala pra ela que eles vão continuar sua conversa mais tarde. E ela já fala pra Lolan levarem a Mal para a fortaleza. E nisso temos a narração da Mal, que ela confirma que a Shisui é a Lolan. Vendo que ela realmente se parece um cão guaxinim ou um tanuki da tradução original. Mal lembra que quando deu a aula especial para as 4 concubinas, ela só ficou ouvindo meio que sem expressar alguma expressão. Ela se escondeu aí perto da viúva e evitou a concubina Lissu no banho. Talvez para não ser reconhecida como Lolan. Ela acha que ela não se escondeu dela, pois não a reconheceu como Lolan meio que quando estavam pegando a gatinha Mal. A Mal só tinha sentido vagamente, mas ela ainda vê ela como uma garota comum, com fofocas, mas que ama muito insetos e é um pouco esquisita. O que quer dizer que a Shisui enganou todos eles de maneira formidável. E pelo tom de voz da Mal, parece que ela ficou um pouquinho sentida com isso. Na fortaleza, a Mal chega no quarto anterior onde meio que tava o outro apotecário. E a Shirei meio que fala pra Mal que ela não pretendia trazer ela aí. E aí a Mal começa a fazer as perguntas se a Shirei e a Shisui são meio irmãs. A Shirei fala que só a Shisui é a trata como irmã. E era como Mal imaginou. Ouvi falar que Lolan era meio que a única filha do Shishio. Mas se ele tivesse outra filha com uma mulher diferente, isso seria imperdoável para a Shimei, que era a sua esposa aterrorizante. A Shirei fala que a Shimei a odeia de um jeito incontrolável, pois seu pai, o Shishio, não passava de alguém de uma família ramificada do clã Shi. Contudo, a família principal da Shimei viu seus talentos e o adotou. E assim ele ganhou o nome Shishio e os dois se casaram. Mas durante o reinado do imperador anterior, a Shimei foi levada para o palácio interno. O tempo passou e ela voltou com um presente. Sua mãe e ela já estavam meio que ao lado do seu pai. A Shimei a tirou da mansão junto com sua mãe. E ela os usou como servas. E ela odiava até o fato de seu nome ter um significado que significava o diagrama do clã deles. O que quer dizer que o nome verdadeiro meio que da Suiren é Shisui,
é o mesmo nome que a Lolan tá usando como disfarce. E dava pra ver que a Lolan é muito empática a Suiren. Tanto que a Suiren fala que ela é desse jeito. 下女として偽名を使うならもっと違う名を選べばよかったのに。そういう子なんだ。 Mesmo nascendo do mesmo pai, só do fato de serem de mães diferentes, uma é tratada como uma princesa preciosa para ser entregue ao imperador e outra é enviada como dama da corte para planejar secretamente no palácio interno. Suiren foi parte da tentativa de assassinato do Jinshi na cerimônia e usou a explosão do depósito como uma distração para roubar as ferramentas cerimoniais e quando foi pega, fingiu a sua própria morte para fugir. E o Shishio deve estar por trás do ataque meio que da Feifa no outro dia, meio que na caçada. O Jinshi tá tentando meio que fazer umas mudanças no Palácio Interno. Um crapão da maneira que o Shishio fazia as coisas. Mas a Mama pensa, será que é tudo isso? Nisso a Mama pega o enfeite do cabelo do Jinshi e viu que esse enfeite é valioso. E ela sabe que o Jinshi não é qualquer oficial. Ou melhor, ele nem é eunuco, pois tinha sapinhos. E aí que a Mamá faz outra pergunta pra Suiren. Quando ela voltou para Palácio Interno fingindo que é um eunuco, pergunta como te inspecionavam. E a mulher corou! A mulher corou! 宦官を装って高級に入った時どうやって調べられましたか。何をいきなり。 E ela confirma que foi no meio do toque. Ela continua dizendo que a inspeção fiscal é feita por três oficiais. Ou seja, essa fiscalização é meio pobre. E aí a Mamá se pergunta como disse em Crow. Os únicos que podiam entrar e sair livremente são o imperador e seus parentes próximos. E o único homem próximo do imperador é seu irmão mais novo. E a Mamá acha que não deve ser isso, pois ela já foi na possibilidade, mas as idades não batem. A menos que isso seja falsificado. E até pensa que aquele lado mais meio que foi tio do Jinshi mostre quem ele verdadeiramente é. E aí que a Mamá pensa, mas que finalmente se lembra que o Jinshi queria falar algo no final da caçada. E aí a Mamá pensa, besoura de boi pode enlouquecer todo mundo. É, ela só esqueceu disso por conta da besoura de boi. けれど時折見せる幼い振る舞いが本来のジンス様の姿だとしたら。狩りの時に何か大事な話をしようとしていた気が。こう人を狂わせる。なんと恐ろしい。 Então a Mamã mal decide deixar isso de lado, pois nesse momento ela precisa entender sua situação atual. Bom, a Mamã vai ver lá de fora e percebe que tá nevando. São serras do norte, que meio que ajudam a fortaleza meio que a se esconder nas montanhas. E a Mamã pensa, o que esse mãe faria num lugar assim? Gao Shun suspeitava que esses enviados especiais se infiltraram à noite para se encontrar com alguém em segredo. E aquela enviada tava fazendo a Feifa. E aí que a Mamã já chega na pior hipótese possível. Eles querem começar uma guerra. Suiren fala que não cabe a ela decidir isso. Por conta do que a Lolan disse, elas precisam que a Mamão ao menos finja que está fazendo uma droga. E a Mamão nem precisa me falar isso. A Suiren vai trazer comida, mas é para a Mamão não irritar a Shimei. E aí a Mamão se pergunta o que é que ela vai fazer. Pode estar no terceiro andar. E com a neve lá fora, ela não vai meio que voltar pro vilarejo. E a Mamão supõe que o apotecário anterior morreu por estar testando as drogas. E nisso ela acha uns livrinhos e ela considera isso um tesouro. Pô, Mamão, mulher, se concentra um minuto. Mais tarde, a Mamão vê que a época da agricultura vai logo acabar. E a Mamão meio que ouviu falar que as guerras só ocorrem quando os fazendeiros estão desocupados. E assumindo que a Shishoroku, a região do norte, leva 10 dias de barco para voltar pro Palácio Interno. Depois de ter que ir até o vilarejo da Fontes Termais a pé. Além da carruagem de cavalo. E a Mamão admite que ela devia ter ouvido muito mais o Bacen. E essa Mamão acaba ouvindo o Kyoyu. E ele tá com as outras crianças na fortaleza. Aí a Mamão lembra que quando ela ia pra fortaleza, o Kyoyu queria ir junto, mas a Suiren tava muito relutante com isso. Pois no fundo, talvez ela queria que ele ficasse no vilarejo. Se o clã X se rebelar, a punição iria pro clã inteiro. Isso incluindo as mulheres, as crianças e os bebês. E a Mamão se questiona se as crianças sabem disso. E gente do céu. A Mamão pode meio que saber que ela tá num lugar meio perigoso. Mas ela realmente se importa muito com as pessoas. Principalmente em relação às crianças, porque com certeza vai ocorrer um massacre.
Nisso a gente já vai pra nossa Lolan, ou Shisui. E nisso ela vai lembrando da sua infância, onde sempre que a Shimei ri, ela também ri. Sempre que ela fica zangada com seu pai, ela também fica brava junto. Mas sempre que ela dá uma punição, é aqui que ela observa. Meio que ela tem esse pensamento, desde que ela continua sendo uma marionete, ela não fica brava com ela. Pois a Suzane não vai ficar pior como ela já está agora. E aí é sufocante e desconfortável, mas ela só precisou aceitar. No entanto, meio que ela viu a Shimei meio que zangada com a Shurei. E percebeu que ela estava errada. Pois sua mãe vai continuar ficando cada vez mais e mais suja. E não conseguirá meio que parar sua mãe se continuar sendo a marionete dela. E quando ela percebeu que a situação já tava ruim, já era tarde demais. E, gente, quanto meio que o passado da Shurei quanto da Shisui são muito pesados. Tudo por conta dessa coisa chamada Shimei. Nisso, a Mamão é convocada pela Shimei. A Mamão vai lá e sente cheiro de almíscar. E ela vê um bando de gente deitado, vários copos vazios. E a mamãe se pergunta, acho que ela misturou algo com isso. A mamãe vê a Shimei sendo massacrada e meio que cuida das unhas. E a mamãe mente, dizendo que a poção da imortalidade ainda vai levar de um tempo. E a mamãe vê a Shurei meio que cuidando da Shisui. E meio que a mamãe compara isso como relação de mestre e serva. Mesmo que lá fora sejam irmãs muito próximas. E a Shimei quer que ela entregue um resultado amanhã. Mamão vê que ela tem permissão de sair meio que do seu quarto uma vez por dia para dar o seu relatório. Mamão admite que a situação na qual ela está é bem irritante, se bem que ela não odeia o trabalho em si. Pois vários dos remédios daqui meio que eram antigos. Só que o inventário daqui é tão bom quanto meio que o escritório do Dr. Charlatão. E tem bastante material para ela ler. E ela acredita que o apotekário anterior deve ter sido muito bom. E nisso a Mau meio que se depara com o Kyoyu e as crianças. E a Mau queria meio que dar uma referência. O Kyoyu já se reserva e a Mau queria bater no moleque. Se ela não fosse na situação na qual tá. Nisso, Kyoyu pergunta pra mamãe se meio que ela viu outra mulher meio que no quarto da Shimei. Bom, a mamãe fala que sim e o Kyoyu fica empolgado. E aí o Kyoyu pergunta, então minha mãe tá lá, ela tá bem? E aí que só a mamãe percebe, a mãe do Kyoyu tava lá dentro. E a mamãe só pra salvar a inocência do moleque fala que ela não sabe qual das mulheres que ela viu era a mãe dele. E o Kyoyu fala, bom, seja lá o que for, diz que minha mãe tá aparentemente muito ocupada. E aí a Kamamon pensa que eles devem ter deixado o Kyoyu meio que no vilarejo só para manter onde meio que longe da mãe que tava naquela situação aí. Ou talvez a própria mãe já deve ter ido de F. E o Kyoyu ia meio que falar mais uma coisa pra Mamau, mas meio que ele já muda de ideia e vai embora. Esse menino merece todo o amor do mundo. E nisso já voltamos ao Palácio Eterno com Jinshi. Ele tá lá com o Gaoshun, o Basen e o Lahan. Lahan fala que é só uma suposição derivada em número, mas meio que ele já mostra meio que a fortaleza do Shisho, que tá cada vez mais se expandindo, na qual antes era abandonada. Resumindo, é uma rebelião. Mesmo que o Clanshin tenha jurado fidelidade desde a época da Mãe Real, e Shisho seja um conselheiro mais próximo da Imperatriz Viúva, é algo imperdoável. E considerando que no momento o preço do ferro aumentou, deve estar bem mais avançados em preparação. E quando o Lahan ia recomendar umas ações mais rápidas, já chega o Lacan. E ele tava bem furioso. Lacan fala que o Lahan não deveria visitar tanto um nobre precioso com tanta frequência, pois vai causar suspeita nas pessoas. Ainda mais quando o nome é difícil de distinguir entre homem e mulher. O Lahan que já meio que sussurra algo pro Gaoshun. O Jinshi tenta conversar com o seu futuro sogro, dizendo que entende que a situação tá muito difícil. E imagina que esteja insatisfeito com a sua covardia. E o Lacan está corretíssimo! E o Jinshi vendo que, considerando que ele ama tanto a sua filha, eu diria que demora pra ele aparecer. E o Jinshi ainda pensa no sequestro de Mamão e sente que é responsabilidade sua. E o Lacan, mesmo com a presença de alguém, de um certo alguém que pode entrar e sair do Palácio Eterno livremente, minha filha foi sequestrada! Pois vim aqui, pois alguém tá se reenrolando empapelado. Então devo presumir
que a vida da minha filha não seja mais importante pra você. Bom, disse tá ouvindo a força do Lacan, mas o inimigo não é ele, é o Xixió. Mas o que o Lacan quer dizer, mesmo que ele sabe de tudo isso, é o que ele ainda tá fazendo aí. E o Jinx sabe que ele não deveria estar aqui e que ele é o príncipe. Lacan fala que sua aparência e trabalho são todos incompletos. E mesmo assim ele acha que as coisas vão dar certo desse jeito. E aí vai falando, até quando vai continuar sendo esse eunuco patético? E meu Deus do céu, esse tom de voz do Lacan foi assombroso até pro mesmo Jinx, que fica de cabeça baixa. E nisso já surge o Laomei no meio da conversa, porque ele também quer participar dessa novela. E de repente o Lacan meio que se recompõe. Talvez porque ele reconhece o Laomei como o único homem meio que esteja disposto a cuidar de Mau Mau. E o velho que tava ouvindo essa conversa meio que se aproxima do Lacan e fala: eu não sabia que você me via desse jeito. Você sabe que eu não virei eunuco porque eu quis. E o Lacan: não, eu não tava falando de você, eu tava falando dele. E o Laomei: mas eu nem consegui andar direito. Eu até vim de carruagem. E olha que foi um luxo. E também é minha responsabilidade por eu não ter ficado de olho na Mau Mau. Lacan: não, eu não tô culpando você, tio. Meio que quem trouxe meio que o Laomei foi o Lahan. E aí dá bem, porque o Lacan já ia pedir contar muita frustração do Gerno, que já tava meio com cabeça baixa. E o Laomei: você sempre fica agressivo quando tá de cabeça quente. É importante considerar a situação das outras pessoas também. E o Lacan: mas eu não sabia, esperava que essa conversa ia pro outro lado. E aí eu disse: mas eu nem falei ainda. E o Laomei fala: olha, antes de transformar numa briga, tem que demonstrar formalidade direito. E daí surge sol. E quando surge sol, quer dizer efeito gramático. É então que o Lacan se ajoelha direto ao Jinx. Tudo pra pedir pra que ele salve sua filha. E pede humildemente que eles organizem um exército até a fortaleza do Xixió. E o Lahan foi a mesma coisa, dizendo que o clã Xi tava fazendo esse modelo da Feifa faz muito tempo. E eles têm todas as evidências pra provar que isso é uma rebelião. Esses problemas têm que ser abordados imediatamente. E essa formalidade não tá sendo direcionada ao Jinx, e sim Gai Suigetsu, o príncipe. E aí o Lacan fala: até quando pretende continuar enganando as pessoas com esse papel, mestre Jinx? Ou melhor, príncipe da lua. E o Jinx sabia que esse dia iria chegar. E o Jinx vê que chegou a hora de criar determinação para salvar sua mamãe. E o episódio acaba nesse ponto aí. Mano do céu, que episódio bom! Temos mais detalhes do passado da Suiren e da Shisui, que ambas são um passado trágico, já que dividem o mesmo passado. A Mau Mau vê agora que a situação onde ela tá e tenta meio que tirar um proveito disso para tentar sobreviver. E finalmente o Jinx aceitou seu papel como príncipe da lua após meio que uma conversa do sogro e um pedido de socorro vindo do sogro para resgatar a sua filha. E agora sim, Gai Suigetsu vai começar a agir. E no próximo episódio já temos a Shemei mais uma vez tentando tacar pesadelo no Kyoyu. Uma mulher que provavelmente deve ser a mãe dele. Moedas caindo. Um guarda abrindo uma porta. Kyoyu meio que tendo uma sessão meio que nas suas mãos. Mau Mau investigando. A Lolan tá aí com uma tocha nas mãos. Um guarda tá guiando a Mau Mau para alguma coisa. A Lolan abrindo uma porta junto com a Mau Mau atrás dela. Cobras. A Shemei mais uma vez maltratando a Shurei. Mau Mau com sangue meio que na roupinha dela. E alguma coisa que meio que a fofinha aí,
a Lolan tá cramando. E eu peguei uns spoilers meio que do próximo episódio. E vocês vão chorar com o Kyoyu. Eu tô falando sério. Bom, esse foi o episódio 20 da segunda temporada de The Apothecary Diaries. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Muito busy e fui.